Ok, voltamos com a primeira parte do nosso programa de hoje. São 13 horas e 4 minutos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Praça de Castro, Acrelândia, parte de Serra Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, aí você precisa fazer um pacote básico de internet, tá bom? Canal 15, o número. Ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Siga-me também, Muniz11, no Facebook e também no Instagram, ok? Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio do Arasuper e também do Aramix, com o presidente regional do PT, professor Manuel Lima. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Eu falei agora há pouco que era a primeira entrevista como presidente do partido. Como sindicalista, como presidente da CUT, como presidente do sindicato, foram várias vezes, né? Perdemos as contas. Seja bem-vindo. Obrigado, Muniz, obrigado aí pelo espaço. Sempre muito grato por poder contar com esse momento para a gente dialogar um pouco com a nossa sociedade. Vivemos um momento político e esse é um debate, inclusive, que é importante nesse momento, até para a gente esclarecer alguns pontos ainda que não estão bem claros, né? Presidente, quando o seu nome foi lembrado recentemente para compor a chapa como vice-presidente, o senhor não imaginaria que ia comandar o partido nessas eleições, né? Não, Muniz, na verdade era mais um reforço da chapa, né? Tendo em vista que eu tenho 2 contratos pelo Estado de professor e eu tenho o dia todo, trabalho o dia todo, né? Então, não imaginaria que o Cesário iria se afastar e, é claro, estatutariamente cai no colo do vice-presidente. Mas, inclusive, estou aqui no momento de intervalo do meu serviço, né? Porque daqui a um pedacinho eu começo, né? 1h30 eu começo novamente, para aproveitar final do dia, depois das 5 horas, meio-dia e final de semana, dá para a gente conversar. Tá dando para ajudar, não está dando para fazer do jeito que eu gosto, mas está dando para ajudar. Presidente, assim de forma muito resumida, o pré-candidato do seu partido ao Senado, o senador Joy Viana, esteve aqui ontem no programa Tribuna Livre e falou de algumas perspectivas do partido. Agora, você como presidente, quais são as metas do PT em relação, primeiro, à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal e até mesmo os cargos majoritários? Então, nós inclusive no nosso congresso, que nós tivemos recentemente, nossa resolução, ela é bem clara, em 5 pontos. São vários pontos, mas 5 pontos que é muito importante. E a gente relembrar aqui, porque nós já colocamos um pouco aí para alguns meios de comunicação. Mas, primeiro, nós achamos que depois de muitas eleições no estado do Acre, o nosso esforço aqui no estado do Acre é ter a candidatura do presidente Lula bem votada. Então, nós estamos trabalhando para isso, para dar o maior número de votos dos últimos tempos aí de candidatura do presidente Lula. Segundo, é que nós lançamos e apresentamos para o estado do Acre nas eleições de 2022 o Joy Viana como nosso candidato numa chapa majoritária. Entendi. E para este momento, o PT apresenta o nome do Joy Viana para o Senado da República. E, 4º ponto, nós já iniciamos, né, na nossa tese que a gente publicou, nós já iniciamos conversa com os partidos da federação, a partir desse momento, daquele momento a gente iniciava o nosso diálogo com os partidos da federação e os nossos partidos aliados. O nosso partido aliado a nível nacional, Muniz, ele é o PSB, a Rede, o Solidariedade, incluindo mais o PV e o PCdoB. Só para amarrar, a federação é composta por PT, PCdoB e PV. Esses 3. Os outros são apoiadores. Partidos aliados a nível nacional, no campo nacional. Entra mais o PSOL, a Rede e o Solidariedade. Inclusive, aqui até para aproveitar esse momento, Muniz, o PSOL mais a Rede, eu acho que é o PSOL e a Rede, ou é o PSOL e a Solidariedade, não. O
PSOL e a Rede. Eles fizeram até uma nota, colocando que mesmo o Partido dos Trabalhadores tendo se manifestado para dialogar sobre essa questão do campo majoritário, que é para candidato a governo e Senado, Sim. eles não vão fazer esse diálogo porque eles já têm candidato ao Senado e já têm candidato ao governo do Estado. E a gente, inclusive, respeita muito Isso, a candidatura do professor Nilson, que é candidato ao governo, e a candidatura do professor Sanderson Moura, candidato ao Senado. Sim. A nossa afirmação na nossa tese é exatamente porque a nossa tese ela é feita aqui no Congresso Estadual e, além de ir para a imprensa, ela precisa ir para o PT Nacional. Então, nós não poderíamos deixar de reconhecer nessa nota que existe uma porta aberta de diálogo entre os partidos também que estão na coligação. PSOL e Rede. Tá. PSOL e Rede e Solidariedade. Certo. Mas, só para deixar bem claro, a gente respeita, inclusive, toda e qualquer decisão local desses partidos. Eles teriam aqui firmado um compromisso também de apoiar a pré-candidatura do Lula. Vocês mudaram de ideia? Não, no campo nacional, esses partidos, eles já confirmaram apoio à candidatura do Lula. Solidariedade, PSOL e a Rede. Presidente, por que os candidatos majoritários do PT em nível nacional nunca se deram bem aqui, mesmo quando a Frente Popular era muito forte? E o PT também? Você diz candidato majoritário, você fala de Senado, governo? Não. Presidente, o maior. Candidatura a presidente da República. Ô, Muniz, nós temos, inclusive, principalmente nesses últimos 10 anos, nós tivemos um massacre muito grande em cima do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que foi um massacre de ódio, de publicidade de ódio tão violento que a gente ainda nós ainda temos dificuldades, inclusive, de dialogar com alguns setores por causa disso. Mas os poucos, inclusive a nível nacional, a gente tem mostrado que, de fato, uma coisa é você falar, mas uma coisa é o que é real, que, de fato, isso não passava de grande perseguição, não passava de grande montagem da estrutura política dominante. Sim. Para que não tivéssemos o reconhecimento e o sucesso de um representante dos trabalhadores como foi o Lula. Eu quero dizer para você que o Brasil assistiu um Brasil antes do Lula e o Brasil tem uma outra lembrança depois do Lula. Como nós temos um Acre antes do Jorge Viana e a lembrança de um Acre depois do Jorge Viana. Isso é inegável. Por mais que as pessoas fizeram campanha de satanização, de ódio, essas coisas têm diminuído e a gente tem mostrado que era publicidade, mas não existia de fato. É tanto que você pode acreditar que nas últimas eleições do Lula, essa deve ser uma eleição onde o Lula vai ser um dos mais votados, baseado nas eleições anteriores. Tá. Legal, não vamos entrar nesse debate, mas quando você exalta Jorge Viana, você não acaba menosprezando o trabalho de Bill Marques e do próprio Tião Viana também, que é o irmão? Ô Muniz, nós temos uma história, inclusive dizendo para você aqui, sem arrogância. Acho que não precisa ser arrogante. Mas nós temos uma história aí do governo Jorge Viana, um dos melhores governos que nós tivemos. Isso é uma avaliação, não é do PT. Essa é uma avaliação que a gente tem, inclusive, de várias pessoas, inclusive fora do PT. Pelo momento, inclusive, que o Acre vivia. Mas não podemos negar, e eu nunca disse isso, né? E nem vou dizer, pela história, que o Binho também foi um excelente governo, que o Tião Viana, nos seus primeiros 4 anos de mandato, fez um excelente governo, e que, pelo tempo, inclusive, da Frente Popular no poder, é claro e notório que nos últimos 4 anos de governo já começou o desgaste, inclusive, do próprio tempo que a Frente Popular estava. Mas não estou aqui nem em um momento reafirmando que o Jorge Viana foi o único governo da Frente Popular ou do PT que trabalhou por esse estado. Até porque, se eu colocar para você hoje, dê uma voltinha daqui para o Vale do Juruá, eu fui agora. Visitamos aí mais o Jorge Viana, 14, mais 3, 17 municípios. A gente não vê uma obra nesse estado, um conjunto de casa, uma ponte,
um hospital, uma escola. A gente não vê nada se não foi dos governos da Frente Popular, ou seja, do governo do PT. Essa lembrança, ela está casada no Brasil pela forma como o presidente Lula atendeu. Ele fez uma escolha de colocar o pobre no orçamento, como ele sempre fala, e é isso que ele vai fazer voltando a ser presidente, assim como o Jorge fez uma escolha de cuidar tão bem do agro, tanto no campo estrutural, como na valorização, inclusive, salarial de funcionário público. Legal. Para encerrar, presidente, ontem Jorge Viana também falou como meta eleger pelo menos 3 ou 4 deputados estaduais, 2 federais. Esse discurso está afinado também com o restante do Executivo? É uma deliberação do nosso Congresso, né? Além da nossa Executivo, nossos delegados. Foram mais de 100 delegados que nós tivemos na última, registrado no último Congresso. E além de a gente ter colocado como meta um trabalho expressivo, um trabalho incansável, permanente, para a gente dar a maior votação dos últimos tempos do presidente Lula, além de eleger bem uma candidatura majoritária do Jorge Viana e, neste momento, indicado para o Senado, nós também temos o desafio de fazer, no mínimo, de 4 a 5 deputados estaduais e, no mínimo, 2 cadeiras de federais. Essa é uma meta do Congresso do Partido dos Trabalhadores que aconteceu sábado atrasado. Legal. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui. Acabei de conversar com o presidente regional do PT, professor Manuel Lima. Muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pela espontaneidade e também pela precisão nas respostas. Muito obrigado. Boa sorte nessa nova caminhada, nesse novo desafio. Eu que agradeço. Eu gosto sempre de dizer, Muniz, que quando eu assumo uma função, eu procuro fazer tudo. Então entra naquele ditado, procuro fazer tudo o que posso, né? Só não tenho condições de fazer tudo por causa da minha disponibilidade. Mas mais uma vez agradecer o espaço da TV Rio Branco, que tem uma história, inclusive, agradecendo desde a época da militância sindical até agora partidária, nos ajuda muito. Então eu sou muito grato a esse espaço e essa TV por ter ajudado a gente a dialogar os problemas que são consensuais e os que não são. Sim. É o contraditório que faz o paneiro da sabedoria, claro, e que a gente sempre tira o melhor para ajudar aquele que mais precisa. Um prazer. Boa tarde aí. Boa aula. Tá obrigado. Bom? Depois do intervalo eu volto para conversar com a doutora Socorro Rodrigues, vice-presidente da OAB Acre. Agora são 13 horas e 18 minutos em Rio Branco. Até já.